Boa noite, gente. Seja bem-vindo a esse espaço de bate-papo promovido pelos grupos pequenos da nossa comunidade. Queria convidar vocês a compartilhar esse momento com algum conhecido, amigo, vizinho. Por favor, faça isso. Você vai estar ajudando a divulgar as boas notícias do reino nesse momento. Os grupos pequenos da nossa comunidade são grupos de conexões com o objetivo de evangelizar, de desenvolver comunhão, amizade e crescimento na fé. Eu queria deixar um texto, antes de nós começarmos uma conversa com uma pessoa muito especial daqui a pouco, de Romanos capítulo 12, verso 5, que diz assim, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, o corpo é formado pelos membros, e estamos ligados à cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, um dos objetivos dos grupos pequenos é manifestar essa unidade entre aqueles que creem em Jesus. Uma unidade que, na verdade, é uma soma de pessoas que se renderam à fé, por meio da fé em Jesus, e formam o corpo de Cristo. Então, é bom a gente pensar que a unidade da igreja não é uma soma, de instituições religiosas, mas sim de pessoas que estão na mesma jornada. E os benefícios, gente, de participar do corpo de Cristo e também dos grupos pequenos da nossa comunidade, eles são inúmeros, tá bom? Mas eu queria deixar pelo menos 5 benefícios do que, assim, em relação a essa jornada de fé e unidade que a gente tem experimentado e que você que participa sabe muito bem desses benefícios acerca desses encontros. O primeiro benefício é que os grupos pequenos, ele contribui para que você saiba que a jornada de fé ela é comunitária. Portanto, nessa jornada de fé você não está sozinho. Então, uma grande contribuição está envolvida nos grupos pequenos. Segundo benefício é que os grupos pequenos nos ajudam a descobrir a importância de dar e receber. O terceiro benefício é que ele promove um espaço de escuta. Olha que interessante, gente. Às vezes você nem precisa falar muito no grupo, mas se você procurar ouvir as experiências, ou as trocas de experiências no grupo, você vai crescer na fé, ouvindo o testemunho do outro, a dificuldade do outro, os dilemas que são colocados, as vitórias, as derrotas, e como as pessoas têm lidado e enfrentado as crises. Então, promove um espaço de escuta, muito bom. Quarta coisa, ele gera oportunidade de ouvir e ver, perceber o testemunho de fé do outro. Isso também fortalece a sua jornada de fé. E por último, proporciona a prática de compartilhamento mais segura. Ou seja, o nome grupos pequenos já diz, que o grupo ele tem a sua intimidade. Ele não é um número grande, portanto, você pode desenvolver amizades com mais segurança, você pode criar laços de fidelidade, de compromisso, e você pode abrir o seu coração com mais facilidade. E poderá, assim, compartilhar suas dores, suas necessidades, e assim crescer junto com esse grupo. Olhando para esses benefícios, tem uma pessoa hoje que vai contar para a gente como que ela experimentou essas bênçãos no grupo pequeno, nos relacionamentos na comunidade. Ela vai dar um testemunho de fé que com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, a nossa convidada hoje é a Ellen Nogueira. Ellen, seja bem-vinda a esse momento, a gente está muito feliz com você. E, primeiramente, gostaria de servir um café para a gente começar o nosso bate-papo. Eu acabei de passar. Muito bem. Fica à vontade. A igreja, a maioria das pessoas conhece você, mas seria interessante você se apresentar e falar um pouquinho quem é a Ellen. Bom, primeiro, um prazer estar aqui.
né, depois de tanto tempo de pandemia, né, que eu estou afastada, deu pra matar a saudade um pouquinho. Muito bom estar aqui com vocês, falando de algo tão importante para a minha vida e é até hoje, né? Sim. Então, bom, meu nome é Ellen, eu sou membro aqui da igreja desde 2015. Sou bióloga, não sou daqui de Paulínia, né, sou de Guarulhos, mas moro aqui na região de Campinas desde meados de 2014. Muito bem, Ellen. Para a gente começar assim, a conhecer um pouco mais da sua trajetória, conta para a gente como que você chegou aqui, quando e como você chegou na comunidade, na Igreja Presbiteriana de Paulínia. Então, eu morava em Recife e terminei a faculdade e vim para Campinas fazer mestrado na Unicamp. E aí eu casei em 2015 e a gente veio morar aqui em Paulínia. Eu já sou cristã desde pequena, frequentei a igreja desde sempre. E a gente procurou uma comunidade próxima, né? A gente morava bem pertinho daqui, aqui no bairro mesmo. E passando aqui pelo bairro, a gente avistou a igreja e decidimos visitar e ficamos desde o primeiro encontro. Desde a primeira vez que nós viemos, a gente gostou bastante, se sentiu muita vontade, e aí a gente ficou. E você se interessou depois por curso de novos membros, não foi isso? Isso. Logo a gente começou o curso de novos membros, inclusive com o pastor Wagner, né, que ministrava na época. Foi uma oportunidade de conhecer bastante dos propósitos da igreja, da comunidade, como que conhecer pessoas também que estavam entrando junto com a gente. Então, foi um momento bem importante nesse início aí de conhecimento. Muito bom. E Ellen, assim, eu lembro de forma bem clara, né, como que você chegou animada, vocês chegaram animados, né? E durante as aulas, o quanto você estava interessada em crescer na fé. E isso aconteceu, né? Então você passou a viver, eu percebi isso, passou a viver de uma forma bem empolgante a fé, né? E aí depois fechou a turma, recebemos vocês, né, como novos membros da comunidade, e vocês estavam vivendo, na verdade, assim, um ápice, né, da fé, conhecendo a comunidade, crescendo na fé, e depois dessa parte mais alta, né, você passou a enfrentar algumas crises, não é? Então, conta pra gente aí, depois desse momento de que você estava crescendo, e como você foi provada, como que vieram as crises, quais foram elas, né, os desafios que você enfrentou na sua jornada. Isso, logo depois que a gente finalizou o curso de novos membros, comecei a participar de alguns ministérios, né, que eu já participei também em outras oportunidades, né, na minha caminhada de fé, então fazia parte do Ministério Infantil. Sim. E depois de um tempo também do louvor, eram momentos assim que revigoram a gente, né, de poder servir. Sim. Na comunidade, então era algo que eu gostava muito de fazer, me animava bastante, e eu me sentia abençoada também de poder participar. E nesse momento, mais ou menos em 2017, né, um tempinho depois, eu comecei a ter alguns sintomas, né, alguns sintomas no meu corpo e de cansaço também, estava com alguns problemas no meu trabalho nesse sentido. E logo depois eu fui diagnosticada com depressão. E nesse momento eu já comecei a ter um impedimento de exercer, né, essas minhas não eram nem funções que eu considerava assim, algo que revigorava mesmo, mas comecei a ter essa baixa. Além disso tudo, eu era muito sozinha aqui em questão de família, porque toda a minha família mora longe. A família do meu pai em Recife, Pernambuco, minha mãe longe também, Presidente Prudente. Então, a minha família eram as pessoas aqui, né? Eu, no caso, o marido na época.
E aí, nesse momento, eu comecei a ficar doente, me senti muito sozinha, porque eu não conseguia vir com a frequência que eu vinha para a igreja, e comecei a ter esses problemas de saúde, principalmente. Sim. E aí, eu lembro que, em algumas conversas, você falando dessas situações difíceis, o relacionamento de vocês também não estava muito legal, né? Além desses momentos que eu estava vivendo de saúde debilitada, meu marido, na época, ele viajava muito ao trabalho, então ele passava quase um mês fora. E até chegou um momento que a gente sofreu o divórcio, né? Então, a gente, nesse momento, eu estava com troca de medicamento, estava bem debilitada. Nossa. Eu tinha emagrecido muito, não comia, eu não conseguia desenvolver minhas funções. Na época, eu fazia doutorado, e era um grande sonho meu fazer esse doutorado. Eu estava tão mal que a minha mãe pedia para eu trancar o meu doutorado e ficar um tempo com ela, porque ela não podia deixar o emprego dela e vir cuidar de mim. Eu não queria de jeito nenhum, mas eu estava sozinha aqui. E aí me vi abandonada, literalmente. Nossa. Totalmente abandonada pela única família que eu tinha aqui, né, que era o meu marido. E, nesse momento, a comunidade fez total diferença na minha vida, né? Esse momento, pessoas até que eu tinha conhecido no próprio curso de membros, logo ali no início, começaram a aparecer na minha vida, né? Então, é muito legal quando você tem contato com pessoas que passaram por histórias parecidas com as suas, pessoas que foram abençoadas por Deus e podem compartilhar isso. Então, eu lembro que, em determinado momento, eu estava muito, muito mal, muito debilitada, não saía de casa. E aí tem uma pessoa da igreja que foi me visitar, não sabia o que fazer, porque é difícil lidar com alguém no estado que eu estava. Verdade. E eu lembro que essa pessoa me abraçou, olhou para mim e falou: Ellen, eu não sei o que fazer com você nesse momento, mas eu estou aqui. Uau. E isso era a comunidade, era Deus estando ali comigo, né? Usando essa pessoa. Então, aí eu comecei a me sentir, peraí, não estou totalmente sozinha, né, nesse barco. Você falou algo assim muito precioso, né? Porque o simples fato da pessoa ir te dar um abraço num momento tão crítico desse, né? Dizer que não tinha palavras, mas ela estava ali presente, né? Eu fiquei pensando como que Deus usa, né, o corpo, o próprio corpo dele, né, ele como cabeça, a igreja, com a mão estendida, né, por meio de pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito valoroso e a gente pensar nesse desafio que a gente tem de não abandonar essa convivência, né, essa relação, né, entre os irmãos e irmãs, porque é assim que Deus programou, né? Ele age por meio da sua graça, usando pessoas para nos abençoar. Então, é muito legal você falar isso, né? Teve um momento também que eu lembro, que você, lógico, falou para mim algumas coisas, e eu estou lembrando aqui, estou puxando na minha memória, momento da mudança, né, de outra transição que você teve que começar a pensar em sair daqui de Paulínia. Era uma outra crise que você enfrentou. Eu estava muito triste de ter que sair de Paulínia e morar perto da Unicamp, porque eu não tinha locomoção, e eu tinha que morar o mais próximo possível, porque eu passava muito tempo, às vezes sábado e domingo, lá no laboratório. Sim. E como eu passei pelo divórcio, não podia ficar mais onde eu estava, não tinha como me bancar, porque eu só tinha uma bolsa, né, de doutorado. Eu não sabia como eu ia me manter, não sabia como... Eu estava tendo uma transição de medicação, então nisso você já fica muito debilitado. Então eu lembro que eu tinha calafrios, pesadelos, o corpo bem debilitado, é bem forte, né, os medicamentos. Como que uma pessoa nesse estado vai fazer uma mudança sozinha? Sim. E achar um local para morar e continuar, né, tirar forças. E
É interessante também que eu lembro que era um momento da minha vida que eu não tinha forças para fazer nada. Não tinha forças para fazer devocional, não tinha forças para orar, não tinha forças para nada. Eu tinha raiva de mim, às vezes, porque eu não tinha coragem por exemplo, dar fim na minha vida ou interromper aquele sofrimento. Então, como que alguém nesse estado e ainda estava indo para longe da igreja, né? Uhum. E aí eu lembro que nesse momento a Lia, né, que é uma pessoa que desde o início a gente estava em contato, ela também fez o curso de membros junto na mesma época. Sim. E também é líder de um dos grupos pequenos. Uhum. A Lia apareceu e ela me ajudou a levar umas caixas para uma kitnet. E eu lembro que quando a gente chegou na kitnet que eu tinha encontrado, ela entrou e ela falou assim: Alice, você vai ser muito feliz aqui. Vai ser um novo capítulo, você vai ser muito feliz. Que legal. E isso é uma coisa que me marcou, né? Poucas coisas, Deus sabe o que vai tocar feliz em você. Como, né? Uma palavra tão forte. Feliz como naquela situação? Não imaginava. Feliz era uma coisa que eu não imaginava naquele momento. Eu só queria sobreviver mesmo. Uhum. Mas hoje, assim, eu sei que foi a força de Deus que me ajudou a sair em busca de um lugar, a fazer essa mudança, mover pessoas. Até uma pessoa do meu trabalho também me ajudou. Pessoas indicaram, eu estava com um problema financeiro muito grande, porque eu só sobrevivia da minha bolsa, minha família não tinha muitas condições de me auxiliar. Uhum. Então, a própria comunidade me indicou pessoas com preço muito acessível, pessoas de confiança para fazer a mudança, daqui até Barão Geraldo. Então, isso também foi uma assistência importante para mim, é alguém que eu tenho contato até hoje, quando eu preciso desse tipo de serviço. Então, sempre houveram pessoas ali para dar um suporte nesses pequenos detalhes, mas que para mim no momento era muito importante. Que bom, né? Graças a Deus por isso. É tão bom ver a sua trajetória e saber, assim, como que Deus de fato sustentou a tua vida e olhar para você hoje, né? E saber que você pode olhar para trás e perceber toda essa interferência de Deus, né, em todos os momentos. Graças a Deus por isso. Veio a pandemia, né, e eu queria que você falasse assim dos benefícios também dos grupos, né, funcionando online, você participando, o quanto foi importante para você. É legal que, assim, eu já fazia um tempo que eu estava acompanhando pela internet, porque, para mim, era bem difícil locomover para cá. E esses grupos semanais foi um acalento, assim, porque a gente começou a se afastar muito das pessoas nesse momento, né? Sim. E quando você se afasta, você acaba guardando muito as suas questões para você, acumulando muitas coisas. E o ser humano ele precisa dessa coisa de dividir. Então, é uma coisa que eu aprendi muito com os grupos também, é o compartilhar e o quanto isso é importante para a nossa saúde espiritual, nossa saúde mental também. Então, sempre fui uma pessoa muito independente, uma pessoa que era aquela que era procurada, talvez, para dar uma palavra para as pessoas. E eu não estava acostumada a precisar, né, com tanta frequência, de ouvir uma palavra, de ouvir os testemunhos das pessoas e aquilo fazer tanta diferença na minha vida. Que legal. E quando comecei a, de fato, cair de cabeça, participar, conhecer realmente as pessoas ali do grupo, as histórias, aquilo foi fazendo um diferencial total na minha vida, né, como cristã, e na minha vida emocional também, de ter essa conexão com pessoas, de saber que toda semana a gente tem pessoas para compartilhar, nem que sejam as coisas cotidianas, pessoas que vão estar ali para te ouvir, realmente, e te conhecem. Né? Porque no domingo a gente tem aquele momento gostoso, mas não tem como a gente ter aquela comunhão, de fato, aquela amizade, desenvolver aquela profundidade de relacionamento.
e é uma coisa que é muito importante para a gente como ser humano, né? Então, eu pude desenvolver muito isso ali, além de compartilhar também o que eu vivi. Sim. A depressão ela é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida. E você sentiu isso na pele. E o pessoal que está nos ouvindo, a gente não sabe quem está passando por isso, talvez num processo de divórcio, né? Talvez solidão, né? E outras crises mais que as pessoas têm passado e enfrentado, consequentemente aí a depressão, né? Tem perdido o sentido de viver. E você está falando aí que os grupos pequenos foi muito importante, né? E aí, Ellen, é legal você falar também, eu acho, não sei, falar um pouquinho para a gente, que como está esse processo de recuperação, de tratamento da sua depressão. Porque a coisa não, ela sempre acaba aparecendo, né? Sim, sim. A depressão, meu terapeuta costuma dizer que é um espiral, né? Não é algo retilíneo que vai crescendo. Inclusive, em primeiro lugar, que eu gosto muito de falar, né, que a depressão ela é uma doença. A saúde mental ela foi reconhecida há pouquíssimo tempo, poucas décadas pela medicina, Sim. mas é uma doença, então os medicamentos que eu tomo são inibidores, né, de reabsorção de neurotransmissores, né? São coisas que meu corpo precisava naquele momento. Então, a depressão é uma doença. A gente vive um tabu muito grande com relação a isso. Eu vivi até eu aceitar que eu precisava de medicamento. Foi um processo. Eu faço tratamento até hoje. Mas esse tabu relacionado à questão da fé? Tabu relacionado com questão da fé, né, que muitas pessoas, infelizmente, ainda acham que é falta de fé. E eu vivi completamente o contrário, porque foi no momento que eu estava mais fraca, que eu não conseguia orar, que eu não conseguia ir à igreja, que eu não conseguia fazer nada. Foi o momento que Deus mostrou a misericórdia dele e Sim. de uma forma assim no pior momento da minha vida. E eu não tinha forças mesmo, não tinha condições. Uau. Então foi o momento que eu vi Deus agir na minha vida. Foi nesse momento de profunda depressão. Né? Então não era, nunca tive, minha fé nunca foi abalada. Em nenhum momento minha fé foi abalada. Mas é um processo que só quem vive, só quem está passando vai entender, vai compreender, né, a profundidade, né, do que a gente passa todas as coisas que passam na nossa cabeça para poder se livrar daquilo, né, são coisas bem tenebrosas, são momentos difíceis, mas o primeiro passo é você procurar a ajuda correta. Então, eu já me vi num momento que eu já busquei ajuda médica no momento dos primeiros sintomas, porque eu já percebi que eu não ia lidar com aquilo apenas com um psicólogo no momento, que eu já estava muito debilitada. Então, o psicólogo ele é muito importante para você lidar com os porquês, né? E a vida espiritual também, principalmente. Naquele momento, eu lembro que o pastor Wagner visitava muito eu e meu ex-esposo, né, para conversar, para saber como que a gente estava, todo esse processo. Essas pessoas que estavam no meu trajeto também eram pessoas que oravam, que estavam ali comigo, no momento que eu não tinha forças. E a ajuda também medicamentosa, que é um meio que Deus nos deu para tratar dessas doenças também. Então, até hoje eu faço tratamento. No momento certo, a gente vai tirando, vai reduzindo a medicação, mas é um processo que a gente tem que aceitar a cada dia. E não é uma coisa que desenvolve de um dia para o outro, né? Mas como cristã, como mulher, eu cresci muito nesse momento, porque principalmente para as mulheres que passam por isso, que são casadas, são inúmeros relatos de maridos que acabam não compreendendo, maridos que acabam achando que aquilo é uma chamada de atenção,
que aquilo não é tão bem assim, principalmente por conta desse espiral que eu falei. A pessoa, às vezes, tem uma melhora, mas ela pode e provavelmente vai ter uma recaída. Então, as pessoas não compreendem que isso é um processo. Né? Sim. E isso as pessoas não compreendem nem assim muito na igreja nem fora. Então, nós, como comunidade, precisamos entender mesmo. Não precisa entender a fundo o que a pessoa está passando, porque isso só a pessoa vai entender. Mas estar ali do lado e dar essa força, dar esse suporte. E eu sempre aconselho, procura, sim, aconselhamento, acompanhamento pastoral com a pessoa que você tem abertura para conversar. Então, ali foi uma pessoa que me ajudou demais. Eu tinha muita abertura para conversar Sim, com ela. Graças a Deus. De vários assuntos. E isso é um exercício muito importante nosso, expor. Né? Uhum. Eu tinha dificuldade de expor essas coisas, né? Colocar para fora, dizer, eu preciso de uma outra pessoa nesse momento. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tive controle da minha vida. Então, eu falei, eu quero fazer uma graduação, mestrado, doutorado, quero trabalhar nisso. Sim. E a depressão veio e me ensinou que eu não tinha controle nem no meu corpo, eu não tinha controle do que meu corpo estava passando, quanto mais nas coisas externas da minha vida. Uhum. Então... Você nem imaginava que ia precisar de tanta ajuda, né? Não imaginava. E até no momento que eu me mudei para Barão Geraldo, que eu achei que eu ia ficar muito sozinha, eu tive praticamente todos os meus vizinhos ao redor. Eu fiz uma amizade muito boa, Nossa, muito maravilhosa. E hoje eu tenho completa certeza que era Deus me cercando, a misericórdia dele, me cercando da presença dele. Amém. No momento que a gente acha que realmente a gente está sozinho, que a gente foi abandonado, porque realmente fui, né? Fiquei na solidão profunda. Uhum. E ele te cerca do que você precisa, né? No meu caso, eram pessoas e nem eu sabia que eu ia precisar tanto de pessoas. Graças a Deus por isso, Ellen. Essa movimentação, você usou a palavra exercício. Às vezes você está inapta, né, em fazer qualquer exercício por causa da depressão, né? Mas como é poderoso o exercício da própria comunidade, né? Essa intencionalidade, gente, da gente se mover e na direção do outro, né? E aí eu penso que às vezes nós ficamos muito preocupados com a nossa capacitação. O que nós vamos falar com fulano? Será que eu estou preparado para ajudar tal situação? Né? Mas é um quebra-cabeça, cada um, né, ajuda de uma forma, de acordo com a sua capacidade, com o dom que Deus deu, e assim a gente vai somando força, e coisas grandes vão acontecendo. Né? E a temática hoje, nossa, é o testemunho teu, relacionado com a importância, né, dos grupos pequenos em nossa comunidade. O quanto a gente deve valorizar as coisas simples que acontecem nesse ciclo de intimidade, né, de comunhão, crescimento da fé, amizade, compartilhamento de experiências. Muito importante. Ellen, como está a sua vida hoje, depois de toda essa trajetória, de perceber a mão de Deus por meio da comunidade, né, da ajuda médica e tantas outras coisas que aconteceram? Como está a sua vida hoje, profissional, pensando assim em todas as áreas? Como é que você tem lidado? Bom, eu continuo no tratamento, no acompanhamento psicológico e um tratamento psiquiátrico com os remédios, mas sempre com esse acompanhamento mensal. Consegui concluir meu doutorado, isso meio a pandemia ainda. Consegui, graças a Deus, concluir meu doutorado. Consegui também, acabei... Esse momento de término de doutorado para a gente é muito difícil, porque a gente não sabe o que vai ser da vida. Mas eu consegui, assim, foi Deus, né, que providenciou. Passei em concurso, dei aula na Unesp durante 1 ano. E aí agora eu consegui, graças a Deus, uma vaga de pesquisadora no CNPEM, aqui no Centro Nacional de Pesquisa, né, como pesquisadora, colaboradora. E a gente fala, não é coincidência, né? Mas pessoas no meu grupo de pesquisa estão passando por momentos parecidos com o que eu passei, né, de depressão, inclusive medicações até parecidas com a minha. E
logo que eu entrei, já foi um momento que eu consegui de partilha, né? Acho que é Deus que realmente abre, né? Eu consigo falar disso hoje, me dá um pesar, né? Não foi uma fase fácil, mas hoje eu me vejo uma outra pessoa, depois de tudo que eu passei. Uma outra pessoa. Que legal. Vejo a comunidade com outros olhos, mesmo estando na igreja, desde pequena. Eu vejo a importância hoje das pessoas ao redor assim, de uma forma muito diferente, muito valiosa. Amém. E hoje eu consigo viver, consigo conversar, consigo sair, coisas que eu não conseguia, não imaginava ser feliz de novo, não imaginava concluir as coisas que eu tinha para concluir naquele momento, os meus sonhos, né? E Deus foi providenciando tudo, mesmo em meio à pandemia, consegui essa vaga, consegui todo esse aporte. E ter pessoas para compartilhar as coisas boas também é uma bênção muito grande. Então, amém. No momento que eu estava esperando essa vaga, o grupo estava todo em oração, o grupo pequeno, sempre em oração para eu receber essa resposta. Sim. E compartilhar essa tensão e essa alegria também é algo muito valioso, algo muito importante. E as conquistas das outras pessoas também te estimulam muito. Então, hoje, o grupo pequeno é esse lugar de partilha muito importante para mim, de total comunhão, né? Esse vínculo que permanece. Nossa, a gente fica muito feliz de ouvir isso, Ellen, muito feliz mesmo. E aí a gente não pode deixar de pedir para você falar da sua missão no momento, do cumprimento da missão, né? Porque depois de toda a experiência, eu que acompanhei você e outras pessoas que acompanharam desde o início, e vendo você hoje, falando aqui, testemunhando com toda segurança, apesar de estar num processo de cura, porque é assim, e você vai ter que cuidar disso, né, ao longo da sua vida, como que Deus tem usado a sua vida, né, depois de tudo que você passou, né? Então, antes você não tinha coragem nem de falar, né? Quase nada. Não, demorei muito tempo. Muita gente nem sabia que eu tinha passado por essas coisas, né? Eu não compartilhava. Só as pessoas mais próximas mesmo. Até que no ano passado, meio à pandemia, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de compartilhar. Para ter noção, eu escrevi um texto sobre um pouco dessa minha história para fazer uma postagem e me disponibilizar para quem quisesse conversar. Que legal. E ficou lá meses, eu não tinha postado. E aí teve um dia que me tocou aquilo muito grande. Eu li de novo esse texto, fiz essa postagem, e até comentei com o pastor anteriormente que pessoas da minha igreja, de quando eu cresci, que eu não falo há muitos anos, pessoas entraram em contato, né, e uma mulher em específico estava passando por algo muito parecido com o que eu passei no casamento, e em questão de saúde, e poder conversar com ela, poder compartilhar, simplesmente compartilhar, foi algo muito gratificante, foi algo que eu acho que eu me senti muito bem, senti Deus realmente útil, usando, né, essa coisa tão difícil da minha vida para trazer cura, né? Uma coisa tão assim, a gente resume aqui o que a gente passa, né? Sim. Resumo, mas assim, foi uma época muito sombria, tenebrosa para mim. Pior época da minha vida, realmente, mas, ao mesmo tempo, hoje, eu vi que eu tinha que passar por isso. Tinha que passar por isso. E compartilhar, eu vejo que traz vida, sabe? E é uma coisa que só Deus faz, que como que uma coisa tão tenebrosa pode trazer vida? Sim. Então, eu vejo muitas pessoas hoje, principalmente as mulheres que eu consigo ter esse contato maior, precisando de experiências desse tipo, precisando que pessoas compartilhem, porque eu contei de pessoas aqui que me acolheram, mas o tanto de pessoas que também se afastaram, pessoas da minha infância, que eu achei que eram pessoas que estariam do meu lado, se afastaram, principalmente depois do meu divórcio. Sim.
foram inúmeros no meu trabalho. As pessoas não compreendem, né? E elas não querem compreender, porque não faz diferença para a vida delas. Tem a vida delas, né? Os planos e objetivos delas, né? Exato. Enfim, mas que legal saber que você não consegue conter a sua experiência. Deus continue te fortalecendo e te dando essa paixão, né? E esse entendimento, a sabedoria, né? Acerca daquilo que Deus tem para você a curto prazo e a longo prazo, na missão que Deus chamou para você proclamar e falar dessa boa mão do Senhor que esteve contigo, né, nos momentos mais escuros, trouxe você à luz, e agora você pode compartilhar isso com coragem, né, e alegria e gratidão no coração. Que conselho prático? O pessoal está nos ouvindo, né, e eu acho que seria interessante você dar um conselho prático para as pessoas que talvez nesse momento estejam passando com coisas parecidas e até mesmo vivendo um momento de depressão, solidão e outros sentimentos, ansiedade e outras questões adversas da vida. Olha, o conselho prático que eu tenho é, mesmo que você não tenha vontade, procure essa ajuda, procure ajuda. Eu não tinha forças, na verdade, para fazer nada. E esse processo de cura, ele é doloroso, não é fácil. Chegou num momento que eu queria desistir de tudo, eu não tinha forças, eu queria só ficar na minha cama e ali desistir, porque é muito cansativo você sobreviver, você querer sobreviver aquilo. Mas procurar ajuda. E esses 3 pilares são muito importantes: a ajuda espiritual, a ajuda psicológica. E, no caso, se você estiver tendo sintomas muito fortes de ansiedade, crises de choro, crises de paralisia, procurar ajuda assim, médica, porque o psiquiatra ele é simplesmente um médico especializado nesses seus sintomas, nada mais do que isso. Então, problemas de paralisia, de ansiedade, de taquicardia, muito parecido com infarto, são problemas que são muito frequentes e não são triviais. A nossa saúde também em jogo, a saúde mental, ela é a saúde, e Deus ele preza que a gente cuide do nosso corpo. Então, procure ajuda, mesmo que você não tenha vontade, não tenha forças, procure essa ajuda, dê esse primeiro passo. E tem alguém do seu lado também, alguém que você confie, que é aquele pilar para você se segurar, né, nesse momento. Ellen, gratidão no coração. Muito obrigado por você ter aceitado para poder falar um pouquinho da sua experiência. Eu acredito muito que muitas pessoas que te ouviram, com certeza foram abençoadas, né? Eu tenho sido abençoado pela sua história, maneira como a graça de Deus ela foi dispensada e tem sido visível, né, para todos nós, principalmente as pessoas que te conhecem, e fazer esse paralelo, né, do passado e do presente, como você está olhando para o futuro, né? É fantástico ver isso, a boa mão do Senhor na sua vida. E eu queria também agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Pense, né, no testemunho da Ellen. Eu não sei como está a sua vida, ou talvez você conheça alguém, né, que esteja passando por momentos parecidos. Por favor, eu não vou fazer um resumo de tudo que foi falado, mas eu acho que esse conselho prático, né, do tripé, né, que é, na verdade, uma providência divina, né, o corpo de Cristo. Encontre o seu espaço. Esse bate-papo é uma promoção, como eu disse, dos grupos pequenos. A gente vai começar o 2º semestre agora com uma nova temática muito interessante, onde os grupos retomam, e aí a gente tem momento de oração, compartilhar de ideias, de experiências, né? Não fique longe da comunidade, porque, na verdade, o Espírito de Deus, ele está presente na minha vida, na vida da Ellie, na sua vida, na vida daqueles que creem. E esse mesmo Espírito une pessoas para caminhar junto, gente. Então, você que participa de um grupo pequeno, por favor, comece animado,
né, no tempo certo aí, nós vamos lançar a data, né, para o começo dos grupos, logo agora, no início, já na próxima semana. Agora, se você não participa, está ouvindo esse momento, não deixe de se envolver, mesmo que seja online. A Ellen falou, né, quanto foi importante esses encontros online. E às vezes você que não participa está deixando de ser bênção na vida do outro. Então, pense direitinho, por favor, ore pelo retorno, mas também se envolva. Tá bom, gente? Gratidão, Ellen, mais uma vez, Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração, gente, para a gente encerrar então, pedindo a bênção de Deus sobre a vida da Ellen e também o recomeço dos grupos pequenos nesse segundo semestre. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que a gente pôde ouvir a história da Ellen. E quão importante, Deus, valoroso foi saber que a mão do Senhor, ela é uma mão que socorre, ela não está encolhida, e ela providencia pessoas dentro da comunidade de uma forma simples. Às vezes um abraço, às vezes a própria presença do lado de alguém, Deus, que necessita, o Senhor usa de forma tão poderosa e graciosa. Nós te rendemos graças, nós te louvamos, porque o Senhor vai continuar fazendo isso. Abra os nossos olhos para nós vermos o que o Senhor está fazendo, mas também eu quero te pedir, Deus, para que cada um de nós se envolva mais e acredite que, de fato, o Senhor nos chamou para participar, para ir em direção ao outro, ao necessitado, aquele que carece, ó Deus, da tua graça, que carece de cura, que carece de perdão, que carece de reconciliação. Por favor, Senhor, desperta a tua igreja, desperta os grupos pequenos, outros ministérios, para que tenhamos, ó Deus, um começo de semestre, ó Deus, abençoado e transformador. No nome de Jesus, gente. Amém. Uma boa noite para você e que você seja grandemente abençoado pela graça do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom?